Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola dominical neste domingo. Eu convido você e toda a sua família que está assistindo essa live a curvar a vossa cabeça em nome de Jesus e orar ao Paracleto. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos seu santo nome. Senhor, queremos te agradecer pela noite que passou e pelo dia de hoje. Senhor, fala conosco pelo poder que há no nome de Jesus. Todos digam amém. Querido, durante todo esse trimestre nós estamos abordando grandes temas do Apocalipse. E a lição hoje é a lição de número 2 e tem como título o arrebatamento dos salvos. Hoje nós vamos falar somente do arrebatamento dos salvos. A grande pergunta é: aonde nós passaremos a eternidade? O texto bíblico dessa lição está baseado em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 17. Quando você tiver um tempo, apanhe a sua Bíblia em casa e você quiser dar uma lida, isso é muito bom para que a gente possa fixar bem a lição dentro do nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler somente 2 versículos, o versículo 13 e o 14, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Existe uma promessa do Senhor, que o Senhor irá voltar e irá resgatar a sua igreja. E nessa manhã nós iremos falar somente do arrebatamento que acontecerá com a igreja, com a noiva do Cordeiro, para a igreja que é fiel verdadeiramente. O objetivo dessa lição nesta manhã é conhecer o significado do arrebatamento, a relação entre arrebatamento e grande tribulação. Existe aquela pergunta: a igreja passará pela tribulação? Não passará pela grande tribulação? Nós vamos tirar essas dúvidas nesta manhã. Vamos discorrer também sobre os milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. E vamos renovar a esperança de que o futuro será melhor para todos os que conhecem a Cristo como Salvador. Comentários e palavra introdutória diz assim: dentre os grandes temas registrados nos 66 livros da Bíblia, a doutrina do arrebatamento destaca-se por sua importância, finalidade e papel que exercera no plano perfeito determinado por Deus. O cenário profético assinala o arrebatamento como o primeiro grande evento escatológico que dará início à contagem regressiva em sua parte final do fim dos tempos. Nesta lição, compreenderemos a verdade bíblica acerca deste assunto essencial à fé cristã. Aqui tem 4 perguntas principais a respeito do arrebatamento. As 4 perguntas principais são: qual o significado do arrebatamento? A segunda: qual o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? Terceira: quem participará do arrebatamento? E quarta: arrebatamento e revelação significam a mesma coisa? Vamos dar uma olhada. Primeiro, diversas perguntas são formuladas a respeito dessa matéria. Uma das mais comuns declara que essa doutrina não é bíblica, porque a palavra arrebatamento não se encontra na Escritura. Em razão dessa afirmativa e de outras, mais algumas pessoas tentam negar este importante evento determinado pelo Senhor. É bem verdade que a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia com esse título. Entretanto, a doutrina do arrebatamento está clara e transparente em diversas porções do texto sagrado, como em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, e em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 52. Essas e outras passagens destacam o verbo grego harpazo, que significa precisamente arrebatar subitamente, agarrar, levantar, tirar com força, raptar, porque a igreja será tirada rápido, com força da terra. Então, esse é o significado de arrebatamento. A primeira pergunta: qual o significado do arrebatamento para a igreja do Deus vivo? De acordo com as sábias palavras de Paulo,
O arrebatamento é um mistério. Está em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51. Ao abordar este assunto com a igreja, o apóstolo faz entender que suas declarações são fruto de uma revelação divina. A teologia postula que o vocábulo mistério na Bíblia designa uma verdade parcialmente revelada. A Escritura, inclusive, afirma que as coisas encobertas, ocultas, indivisíveis e de difícil compreensão são para o Senhor. Está em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. Arrebatamento será um rapto, o levantamento, a ascensão, a transladação do salvo, ou seja, retirado de um lado, de um local para o outro, de um plano terreno para um plano celestial, com os corpos transformados e glorificados, quando a trombeta de Deus soar. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16. Ressoar não se destina ao povo em geral, mas apenas aos mortos em Cristo e à igreja militante. Isso eu queria parar isso aqui e deixar bem claro para a igreja. Querido, quando nós falamos no soar da trombeta, essa primeira trombeta que irá soar assim que Jesus retornar, porque Jesus, ele não irá, nesse retorno, colocar os pés na terra. Ele descerá do céu e estará nas nuvens. E, primeiramente, acontecerá o quê? A ressurreição dos mortos, que serão transformados. Automaticamente, os vivos, a igreja fiel, também será transladada, irá encontrar com Jesus juntamente com os mortos. Todos os dois grupos irão juntos ao encontro do Mestre nos ares. E esse soar da trombeta é importante para nós, porque somente a igreja que é fiel. Nós estamos abordando aqui, justamente nessa manhã, o arrebatamento dos salvos. Somente a igreja fiel irá ouvir esse soar da trombeta. E justamente os mortos também irão ouvir o soar, a convocação, o chamado de Cristo para receber a sua vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Será a grande convocação dos remidos do Senhor. Aleluia! Outro propósito maravilhoso do arrebatamento será a transformação sobrenatural dos salvos, dos vivos. Estes não experimentarão a morte, física, ou seja, alguns não passarão pela morte física. Quando Jesus voltar, e nós sempre pregamos isso, que nós somos a geração do arrebatamento. Nós não sabemos, mas nós continuamos a crer que Jesus vai voltar a qualquer momento. Vai ser um abrir e piscar de olhos. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. A segunda pergunta, 1.2. Qual o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? O ponto de vista aceito pela maioria dos especialistas na profecia escatológica é defendido na escola pré-tribulacionista. Eu falei um pouco disso, inclusive, numa mensagem que foi pregada na igreja. Os salvos mortos que ressuscitarão e os vivos salvos que serão transformados serão arrebatados antes da grande tribulação que abrangerá o mundo inteiro. As principais provas bíblicas que fundamentam esse ensino podem ser acessadas nos seguintes textos: Zacarias 14, versículo 4, João 14, do versículo 1 ao versículo 3, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10. A escola mesotribulacionistas coloca o arrebatamento em meio à tribulação. Segundo os defensores dessa corrente, a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Então, existem 3 correntes teológicas. A primeira corrente teológica é a corrente pré-tribulacionista. A corrente pré-tribulacionista é a mais aceita, é a que nós cremos, que a igreja noiva fiel, não irá passar pela grande tribulação. Mas existe uma outra corrente teológica, que são os mesotribulacionistas, que creem que a igreja passará 3 anos e meio pela grande tribulação. Aí sim a igreja será arrebatada. Já existe uma outra corrente teológica, que são os pós-tribulacionistas. Afirma que a igreja passará os 7 anos sofrendo os horrores da ira de Deus, manifestados nos terríveis juízos que castigarão toda a terra. Nós não cremos assim. Cremos na doutrina pré-tribulacionista, isso é importante frisar, baseada em provas bíblicas,
robustas e incontestáveis, as quais indicam claramente que o arrebatamento ocorrerá antes do período tribulacional. Leia Isaías no capítulo 57, no versículo 1 e o versículo 2, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você vai ver ali que está falando justamente sobre a igreja que será arrebatada antes da tribulação que ocorrerá. Tá? Quem ficará de fora? Quem participará do arrebatamento? Todos os mortos salvos por Cristo serão trazidos pelo Senhor, ressuscitarão e serão arrebatados. Todos os servos fiéis, eu vou voltar novamente a essa parte, fiéis de Jesus, que estiverem vivos, serão transformados pelo poder de Deus e serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram. Os ímpios, de uma forma geral, não participarão deste evento glorioso. E eu marquei aqui, querido, eu queria ler aqui, isso é importante, aqueles que irão ficar de fora. Existe uma lista aí, está em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, essa é a lista dos que ficarão de fora do arrebatamento da igreja. Mas quanto aos tímidos, também vão ficar de fora, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tem mais uma lista aí também, meu filho. Está em Apocalipse 22, no versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, presta atenção, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, também ficarão de fora. A expressão cães, que é usada aqui na Bíblia, era usada muito no passado, porque os cães não tinham domínio, raivosos, então eles usavam muito essa expressão. Estão lembrados de Mefibosete? Mefibosete, quando vão procurar a Mefibosete, porque Davi manda chamar, Mefibosete vai dizer: quem sou eu, um cão morto, para se assentar à mesa do rei? Então se julgava como alguém que não tinha condição de estar à mesa do rei. Era uma expressão muito usada nos tempos bíblicos. Então essa lista é a lista daqueles que irão ficar de fora. Nós falamos quem participará do arrebatamento. Todos os mortos salvos por Cristo serão trazidos pelo Senhor, ressuscitarão, primeiro os que morreram na esperança, em seguida nós que seremos transformados. 1.4. Arrebatamento e revelação significam a mesma coisa? Logicamente que não. Arrebatamento e revelação são dois acontecimentos distintos que ocorrerão com uma diferença de 7 anos. Tá? Por quê? Porque o arrebatamento acontecerá para a igreja, a noiva do Cordeiro. Logo em seguida vem a revelação, que vai vir o juízo de Deus, né? Ocorrerão com uma diferença de 7 anos entre um e outro. O arrebatamento equivale ao dia de Jesus Cristo, como identifica Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. A revelação equivale ao dia do Senhor, considerado como o dia da ira, da vingança. Leia Jeremias, capítulo de número 46, no versículo 10. Ezequiel, capítulo 30 e no versículo 2. Amós, capítulo 5, versículo 18. Sanfonia, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, versículos 14 e versículo 15. Quando acontecer o arrebatamento, alguns milagres irão acontecer. Milagres que acontecerão justamente no arrebatamento. A narrativa bíblica registra em detalhes grandes milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. O principal deles será a presença divina do Senhor Jesus, que descerá do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Quando fala em um aparecimento de Jesus, não quer dizer que nessa volta Jesus irá pisar aqui na terra. Não, ele estará nos ares. E a igreja que irá ao encontro do nosso mestre. Então já é um dos milagres que irão acontecer. 2.1. Ressurreição. A ressurreição dos mortos será um dos primeiros milagres que irá acontecer na vida. Esta é uma doutrina genuinamente bíblica, citada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando o Senhor descer do céu, na segunda vinda, o primeiro fato que ocorrerá será a ressurreição de todos os salvos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Glória a Deus. Crentes fiéis ouvirão a voz de Jesus. Preste atenção.
crentes fiéis ouvirão a voz de Jesus. Levantar-se-ão dos lugares em que foram enterrados, e a morte não terá mais poder sobre eles. Leia João capítulo 5, no versículo 28 e versículo 29. É riquíssima a descrição do apóstolo Paulo sobre a ressurreição dos crentes salvos, mortos em Cristo. Paulo analisa os detalhes, os procedimentos, o tempo adequado e todas as implicações acerca dessa ressurreição, eliminando as dúvidas e questionamentos relacionados a esta matéria, essencialmente relevante. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 até o versículo 55, quando você estiver um tempo aí na sua casa. Outro milagre que irá acontecer. Então, o primeiro milagre é a ressurreição dos mortos. O segundo milagre é a transformação. Como se dará isso? O segundo grande milagre, durante o processo do arrebatamento, será a transformação extraordinária dos crentes salvos, ressuscitados, e a dos crentes salvos que estiverem vivos. Este milagre obedecerá a seguinte ordem. Primeiro, os salvos que dormem com Cristo, ou seja, cujos corpos estão mortos, receberão corpos vivos e espirituais automaticamente. Segundo, em seguida, os crentes salvos vivos com corpos carnais receberão corpos espirituais. Que coisa interessante, né? O processo milagroso atua na mudança da corruptibilidade para a incorruptibilidade, da mortalidade para a imortalidade. Então atingiremos tudo isso, seremos plenos. Terceiro milagre, o milagre da glorificação. Depois da ressurreição dos salvos em Cristo, da transformação dos dois grupos, olha só, acontecerá o milagre da glorificação. Merece destaque nesse tópico o fato de que, para usufruir a eternidade com Deus, o corpo formado de carne e sangue será glorificado na condição de corpo espiritual. Por isso não dizemos não entrará carne nem sangue na glória. Pois o corpo carnal, o homem glorificado na condição do corpo espiritual, pois o corpo carnal, que é o homem terreno, relaciona-se com o mundo físico, então não pode mais entrar, limitado ao tempo e ao espaço, enquanto o corpo espiritual, o homem celestial, 1 Coríntios 15, versículo 49, relaciona-se ao corpo eterno da eternidade. Teremos um corpo que seremos eterno, para a honra e glória do Senhor Jesus. Como se dará o processo da glorificação do corpo dos salvos em Cristo? Observe as etapas citadas na Bíblia. Salvação está em Romanos 8, 24. Adoção, Romanos 8, 23. Justificação, Romanos 8, 30. Santificação, 2 Coríntios 7, versículo 1. Redenção, Romanos 8, 23. Libertação, Romanos 8, 21. Glorificação, Romanos 8, versículo 17. E existem alguns fatos aqui muito importantes para nós aqui. 3.1 são figuras, tipos e símbolos, né? Os personagens bíblicos que remontam o cenário do arrebatamento são, por exemplo, Enoque. Em Gênesis nós vamos falar sobre Enoque. Enoque andou com Deus, está em Gênesis justamente 5, 21. E Deus o tomou para si. Enoque não passou pela morte. Ele foi transladado, o Senhor levou ele, atingiu um patamar tão grande de santificação que Deus o tomou para si. Noé e a sua família também nós podemos colocar como um tipo bíblico do arrebatamento, foram salvos, né? Vocês conhecem muito bem, quando fizeram a arca. E Ló também foi retirado de Sodoma e de Gomorra, Elias à margem do rio Jordão, o Senhor Jesus em Jerusalém, quando ele ascendeu ao céu, Filipe ao sair das águas, quando ele foi levado de um lado para o outro, conversando com Eunuco, que não conhecia a Escritura, tá? Eis aqui que eu vos digo um mistério. 3.2 para a gente estar encerrando. Esta locução paulina está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, alude a uma parte dos arrebatados que irá para o céu, sem passar pela morte física. Arrebatados que irão para o céu sem passar pela morte física. Este ensinamento foi uma revelação que o Senhor entregou a Paulo para ser compartilhado nas igrejas como doutrina. Haverá uma geração composta de crentes fiéis, que será transformada, glorificada, preparada para o arrebatamento, que acontecerá em uma fração de segundos. Esses salvos em Cristo não serão feridos pelo aguilhão da morte física, não passarão mais pela morte. Para encerrar, conclusão:
quando tudo que Deus determinou para o dia do arrebatamento acontecer, o mundo inteiro testemunhará a veracidade da palavra e todos saberão que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Leia Josué capítulo 21, no versículo 45. Querido, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada irmão, que o Espírito Santo, o Paracleto, possa falar melhor no seu coração. Durante todo esse mês de janeiro nós estamos orando. A nossa arma é a oração. Fala com o irmão que está aí do teu lado, aí, que está assistindo, está aí na sua sala, acordou meio sonolento aí nesta manhã para assistir a escola dominical. Diga para ele, a nossa arma é a oração. Quando oramos juntos, trabalhamos unidos. Então vamos orar um pelos outros. Eu quero convidar você para hoje à noite estar conosco no culto que acontecerá na nossa igreja sede, nos cultos presenciais, e também a você que irá assistir através do canal da nossa igreja, através do YouTube. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a vida de cada irmão. Eu convido você a curvar as vossas cabeças, a fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, exaltamos, bendizendo o teu santo nome. Senhor, queremos agradecer por esse período na tua presença, mas continua conosco, Senhor, nos guardando, que nós possamos estar no teu santuário no decorrer dessa semana. Sei com a tua igreja, pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Vão na força do Senhor.